Sabe, para muito educador, só de ouvir a expressão plano de aula já vem na cabeça aquela imagem de uma tarefa burocrática, né? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? E se esse tal plano de aula fosse, na verdade, um roteiro para a criatividade e para o sucesso em sala? É isso que a gente vai ver agora. Como transformar esse documento numa verdadeira obra de arte pedagógica. Pois é, como é que se faz isso? A resposta para essa pergunta está justamente no planejamento. Não se trata só de preencher um formulário, mas sim de construir uma ponte bem sólida, uma ponte que liga uma ideia genial à mente de quem está aprendendo. O plano de aula é exatamente essa ponte. Vamos pensar no plano de aula não como um monte de regras, mas sim como um mapa, um bom mapa. Ele mostra para onde a gente vai, sugere as melhores rotas e até aponta os desvios que podem aparecer no caminho. E isso dá uma confiança enorme para explorar o terreno do conhecimento com muito mais segurança e, claro, com muito mais liberdade. Ok, a definição mais formal diz que ele é um instrumento de trabalho. E essa expressão é crucial, sabe por quê? Porque significa que é uma ferramenta ativa, viva. Ela foi feita para a gente refletir, prever desafios e, o mais importante de tudo, aprimorar o tempo todo o jeito de ensinar e, consequentemente, o jeito que os alunos aprendem. Certo, todo bom mapa começa com um destino bem claro. Numa aula, esse destino são os objetivos. Antes de sair pensando em atividades super divertidas ou em qual vídeo usar, a pergunta fundamental é: aonde a gente quer chegar quando essa aula terminar? E aqui, olha, é essencial fazer uma distinção. O objetivo geral é a nossa grande meta, sabe? A ideia central da aula. Já os objetivos específicos, como a gente vê aqui, são os passinhos, as etapas que garantem que a gente vai chegar naquela grande meta. Um define o quê e os outros detalham o como. Agora, o que é bem legal nesse ponto é como o conteúdo é dividido. A gente não ensina só fatos. O conteúdo conceitual é o saber o quê, tipo a definição de alguma coisa. O procedimental é o saber fazer, a habilidade na prática. E o atitudinal é o saber ser, que já envolve valores, a percepção da importância daquilo. Esse exemplo do dicionário aqui ilustra isso de um jeito brilhante, mostrando como os três andam sempre juntos. Certo, já entendemos a filosofia por trás do plano de aula. Agora, vamos para a prática. Como é que se constrói esse mapa final? Vamos dar uma olhada na estrutura básica, no esqueleto de um plano de aula que realmente funciona. Basicamente, são 5 pilares. Começa com a identificação, o básico. Depois vem o coração do plano, tema e objetivos. Em seguida, a gente seleciona o conteúdo. Aí vem a parte mágica, a metodologia, onde a criatividade entra com tudo. E para fechar, a avaliação, para a gente saber se chegou mesmo no destino que queria. É um fluxo lógico e muito poderoso. E falando em metodologia, é aqui que a aula ganha vida. Não precisa ser só aquela palestra tradicional. Dá para usar jogos, vídeos, exemplos do dia a dia, contar uma boa história e até usar um pouco de humor. O grande objetivo é cativar, manter o foco e fazer do aprendizado uma experiência memorável, e não só uma transmissão de informação. Ok, temos a estrutura. Agora, vamos para aquelas dicas rápidas, aquelas dicas de ouro que fazem um plano deixar de ser bom e se tornar excelente. São os detalhes que fazem toda a diferença no final. A primeira e talvez a mais importante de todas, o foco tem que ser em quem aprende, não só no conteúdo. O ponto de partida é sempre o que os alunos já sabem. Um plano de aula que ignora a realidade e o contexto da turma é só um documento sem vida, totalmente desconectado do que é o aprendizado de verdade. O aprendizado de verdade acontece quando o conteúdo tem relevância. A grande chave para o engajamento é criar essa ponte entre o que se ensina na aula e o cotidiano. Quando o aluno percebe como aquele conhecimento se aplica na vida dele, a motivação dispara. É preciso mostrar que aquilo importa, aqui e agora. A gente vive no mundo digital, não tem como fugir disso. E a sala de aula precisa refletir essa realidade. Usar a tecnologia hoje não é mais uma opção, é uma necessidade. Ferramentas digitais são aliadas incríveis para chamar a atenção e criar experiências de aprendizado mais ricas, mais interativas e muito mais conectadas com a garotada. E aqui está o segredo dos grandes educadores: flexibilidade. O plano é um guia, claro, mas a sala de aula é um ambiente vivo, dinâmico. É preciso ter sensibilidade para perceber a hora de fazer um desvio, de acelerar um pouco ou de ir mais devagar, adaptando o mapa à viagem em tempo real. E tudo isso nos leva à nossa conclusão, ao grande resumo de toda essa conversa, a ideia central que precisa ficar gravada. Essa frase resume tudo perfeitamente. Um bom planejamento não aprisiona, pelo contrário, ele liberta.
Ele dá a estrutura e a confiança que a gente precisa para poder improvisar, para inovar e para ser um educador ainda mais criativo. Então, com todas essas ferramentas e com essa nova perspectiva, fica a reflexão final. O plano de aula deixa de ser só uma tarefa e se torna uma tela em branco. O que de incrível pode ser criado a partir daqui?